Muitos estudos já revelam um aumento nos casos de depressão e ansiedade nesse período de pandemia. E é por isso que a gente começa o programa de hoje buscando descobrir quais são os principais aliados da nossa saúde mental. Para falar sobre isso, a gente está aqui com a Jamile Façanha, que é psicóloga, a Daphne Albuquerque, que é psiquiatra, e o Eduardo Shoa, que é gerente comercial. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Lembrando que nós estamos respeitando os protocolos de segurança, estamos mantendo o distanciamento. Quais são os principais gatilhos que podem gerar danos à nossa saúde mental? Bom, o excesso de trabalho, o acúmulo de funções, né? É a vida profissional, a vida pessoal, ainda dentro de casa com filhos, acumulando muitas funções, as noites mal dormidas, a má alimentação, o sedentarismo. Quando a gente vai falar de saúde, hoje a gente fala da saúde como um todo. Então a gente não isola o que é saúde mental do que é saúde física necessariamente. Então se a gente está se alimentando mal, dormindo mal, sem fazer nenhum tipo de atividade física, com a vida cheia de fatores estressores, a chance da gente desenvolver algum tipo de transtorno mental é muito alta. E a pandemia em si, ela pode ser considerada um gatilho? Com certeza. Existe o isolamento social, o medo do adoecimento, as perdas, né, de pessoas próximas e o acúmulo de funções dentro de casa, com home office. Então são muitos atributos dentro do mesmo período, né? Muitas coisas estão sendo descobertas agora. Então esse indefinido está em torno de tudo que a gente está vivendo. Sim. E isso é um fator ansiogênico. E quais são as principais doenças que são relacionadas à saúde mental? Primeiramente, o transtorno de adaptação. É quando existe um fator estressor que gera sintomas ansiosos, depressivos. E quando a gente retira esse fator estressor, o problema se resolve. Temos os transtornos de ansiedade, os transtornos depressivos também. E a síndrome de burnout também pode estar inclusa aí, pelo excesso do trabalho. Existe ali o excesso de cobrança, uma competitividade, uma carga horária extenuante, né? E aí gera alterações na atenção, na memória, uma sensação de falta de realização profissional. O burnout, ele passa muito do estresse comum, ele já é uma psicopatologia. E a pessoa começa a ter um certo nível de desligamento com o trabalho. Aquele trabalho que antes era o que mais empolgava, era aquilo que tinha propósito na vida, era aquilo que lhe definia, vai perdendo o sentido. E quais são os principais sinais de que a pessoa está apresentando algum problema aí de saúde mental? O sono começa a não ser reparador, começa a ter dificuldade para iniciar o sono. A pessoa começa a ficar desanimada. No caso do burnout, em relação ao trabalho, não tem disposição para o trabalho. Começa a interferir nas relações sociais também, porque a pessoa está sempre muito estressada. Pode ter alterações no apetite. Todo o diagnóstico da doença mental passa por essa visão se tem prejuízos no ritmo de vida, nas relações. Não é só interno, né? Não é só interno. A gente tá aqui com o Eduardo. O Eduardo teve um diagnóstico de depressão, né? Como é que identificaram que você estava com depressão? O que você estava sentindo? Ou se foi alguém da sua família? Como é que foi? Foi a minha família e no trabalho também. Eles perceberam que o meu rendimento tinha diminuído. A questão da felicidade de estar em casa e poder fazer coisas que você só pode fazer em casa, como, por exemplo, dormir ou ter uma alimentação mais agradável com a família, já não era a mesma. Isso foi no final do ano passado, No final do ano passado. E aí, logo em seguida, já veio a pandemia, né? Foi uma luta, né, no começo, mas, como eu sempre digo, você precisa dar o passo inicial. E foi graças a esse passo inicial que eu consegui manter a minha mente elevada, a minha mente saudável para poder passar pela pandemia. Então foi a questão medicamentosa, foi ir ao psicoterapeuta. É preciso perceber, em comparação, você com você mesmo, como que você tá e se naquele momento você tá precisando de algum suporte. Essa rede de apoio que tá em volta, com o que ela precisa se preocupar nesse momento, quando ela identifica que alguma coisa não tá bem com o amigo, com o parente, ou até com um colega de trabalho? Observar as mudanças de comportamento, né? Então, às vezes, precisa ser chamado a atenção, precisa ser oferecido ajuda antes que a pessoa procure. Então, quem tá do lado começa a perceber essa mudança. Nossa, essa pessoa era mais animada, gostava de fazer tal coisa e agora não quer mais.
né, tinha tal tipo de comportamento e recuou, né, gostava do trabalho, agora tem dificuldade em sair para trabalhar. Então, são pequenos sinais que você vai vendo a mudança que podem ser sinais de um sofrimento psíquico. O que eu acho importante enfatizar é que às vezes você sofre e não sabe dizer o que é. E por isso banaliza, né? Acha que é uma besteira. Então, nomear esse sofrimento através de uma ajuda profissional, um psicólogo, psiquiatra, acho que você já começa a trabalhar melhor com a ideia, né? A gente chama isso de psicoeducação, saber o que está acontecendo. Eduardo, você descobriu que você estava com alguns sintomas e resolveu ir até um Clinic Pharma, foi isso? Correto. Foi uma grande surpresa para mim, porque geralmente quando você fala de farmácia, você não imagina que existe toda uma rede de apoio por trás, e foi também uma peça fundamental. E aí foram eles que te sugeriram um encaminhamento para um psicólogo e um psiquiatra, certo? Isso, correto. Ela me deu um encaminhamento, a farmacêutica. Eu fui até o CAPS e foi lá onde eu fiz a linkagem da Pague Menos, né, da Clinic Pharma, com o CAPS, e foi aí onde começou tudo a dar certo. Aí você iniciou o tratamento. Isso. Obrigada, viu, gente? Muito obrigada. Olha, é isso aí, viu? Se você precisa de ajuda e quer se informar mais sobre esse assunto, saiba que por meio do atendimento farmacêutico Clinic Pharma Pague Menos, você recebe orientação e direcionamento de um profissional de saúde. Então informe-se em uma Pague Menos perto de você.